O Corinthians mostrou como não enfrentar o Palmeiras e foi goleado. O Flamengo fez 3-0 no time do Goiás e conseguiu seu primeiro triunfo em 2021. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar quinta-feira em Brasília. Jogo super importante para as pretensões de ambos na tentativa de alcançar o líder São Paulo no Campeonato Brasileiro. Falaremos dessas duas partidas projetando o encontro da quinta-feira e aqui do meu lado você verá as estatísticas dos dois jogos. Palmeiras 4, 0 para o Corinthians, Goiás 0, 3 para o Flamengo, estatísticas do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball de cara nova com estatísticas tempo real dos campeonatos de futebol pelo mundo e futebol ao vivo com vídeo, você vê o jogo ao vivo. Campeonato Alemão, Bundesliga, com jogos narrados pelo Dudu Monsanto, comentários do Gerd Wenzel e o Campeonato Francês, a Ligue 1. E eu tô nessa. Sexta-feira, por exemplo, 5 da tarde, tem PSG e Montpellier. Eu e o Rob Porto estaremos na transmissão. Então você, terminando o vídeo, faz o download, você pode assistir pelo aplicativo, que você pode baixar, e também pode assistir as partidas pelo site OneFootball, ok? Então, terminando o vídeo, clique aqui embaixo se você ainda não fez o download, que vai valer muito a pena. E eu conto com a sua audiência sexta-feira no jogo do Paris Saint-Germain, é claro, né? Então vamos lá. Palmeiras 4, 0 para o Corinthians. O que aconteceu no Allianz Parque? O time do Wagner Mancini já tinha tentado enfrentar o Flamengo de Domenech Torrente lá atrás, aberto, de maneira franca. Bem, tomou de 5-1. Né? Enquanto jogou mais organizado defensivamente, o placar estava ali 0-0 e tal, o Flamengo fez um gol. Quando sai para o jogo, toma uma sarevada, cria situações, marca até seu gol de honra, mas levou de 5. Se organiza, muda a forma de atuar, passa a ser um time com uma estratégia mais compatível com o seu elenco, com o seu estágio técnico, né, até de jogo coletivo e tudo mais, e consegue uma reação com boas vitórias. Mas a vitória de 5-0, a goleada sobre o Fluminense semana passada, eu não sei se de alguma forma teve um impacto no Corinthians, que o Corinthians resolveu jogar contra o Palmeiras de uma maneira muito perigosa. Né? O Palmeiras fez 1-0, uma bela jogada, Zé Rafael, William, Rafael Veiga, dentro da área, girou e marcou. Né? Muito frouxa a marcação, muito frouxa a marcação. O Corinthians cedendo generosos espaços. Abriu o placar o Palmeiras. E os outros 3 gols, como outras jogadas perigosas criadas pelo time treinado pelo Abel Ferreira, tiraram proveito do quê? Dos fartos espaços atrás da linha defensiva corintiana. O Palmeiras até mudou depois daquela derrota para o River Plate, que não eliminou por 2 gols, né, mas por 1 gol iria para os pênaltis da Copa Libertadores, que aliás vai disputar até a final dia 30 contra o Santos. E o técnico Abel Ferreira falou, depois na coletiva de imprensa, claramente que foi superado pelo técnico Marcelo Galhardo e disse: o argentino é melhor que eu. E é mesmo, é um técnico melhor. E mostrou isso naquele jogo. O Abel, que é um jovem treinador, parece ter feito uma autocrítica, uma análise das deficiências de sua equipe, e o Palmeiras mudou seu comportamento já sexta-feira, 3 dias depois. Primeiro tempo contra o Grêmio no Allianz Parque foi do Palmeiras. Na posse de bola, nas chances criadas, um total domínio. O Palmeiras se impôs ao Grêmio. No segundo tempo, não sei se por uma questão física, também por uma estratégia, o time recuou, tinha vantagem no placar, não a ampliou no primeiro tempo como poderia ter feito, e o resultado é que o Grêmio dominou o segundo tempo e empatou o jogo. Mas foi diferente o Palmeiras no primeiro tempo, numa postura muito mais impositiva, não era o time reativo que espera no seu campo, não. Ele assumiu o controle do jogo como o River havia assumido e o Palmeiras não conseguiu reagir. Então foi uma evolução interessante em 3 dias, certamente fruto dos treinamentos que aconteceram nesse curto período, dos papos entre os jogadores e sua comissão técnica, o seu treinador. Esse jogo contra o Corinthians, de novo o Palmeiras teve mais posse de bola, dessa vez pelos 90 minutos. Mas o Corinthians não foi um time cuidadoso defensivamente como deveria e poderia. E aí, um abraço. O Corinthians mostrou, até escrevi isso no meu blog no All Sport, o link você vai ver aqui embaixo na descrição desse vídeo, o Corinthians simplesmente deu ao Palmeiras tudo o que ele quer, espaço. Então você tem um segundo gol com o William saindo livre em condição legal e rolando para o Luiz Adriano marcar, né, com toda a liberdade. Você tem um terceiro gol em que a bola chega nos pés do Luiz Adriano, quando ele é travado, o Rafael Veiga arremata da entrada da área completamente livre, a bola ficou pedindo para ser chutada e ninguém para chegar, para dividir, para fechar o espaço, para combater. 3-0. E do quarto gol, uma bola que o Luiz Adriano saiu cara a cara com o Cássio, o goleiro tentou dar uma estourada, a bola ricocheteou no atacante palmeirense e foi para dentro do gol. Então você vê que em 2 gols entraram livres e sempre com espaço em outras jogadas também. Extremamente perigoso jogar assim contra o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras tendo um controle maior da posse de bola, isso não significa que o time não vai ser tão perigoso. É um recado para Flamengo, adversário de quinta, para Santos, adversário do dia 30 no Maracanã, na final da Libertadores, e do próprio São Paulo,
líder do campeonato, no dia 7 de fevereiro, no Morumbi. Detalhe, para o Grêmio também, mas o Grêmio, que enfrentou o Palmeiras sexta-feira, acho que já sabe muito bem como lidar com isso. Esses adversários, acredito que sim, mas é um Palmeiras que está fazendo ajustes, está se modificando. O técnico percebeu que o repertório tem que ser ampliado. E Abel Ferreira não é bobo, está nitidamente trabalhando nessa direção. Já o Rogério Ceni conseguiu sua primeira vitória no ano com o Flamengo. Venceu o Goiás, o time jogou melhor, mais concentrado, mais atento. Não foi um Flamengo disperso como antes. Ótima atuação do Diego, que substituiu o Gerson. Fraca atuação do Everton Ribeiro de novo, embora tenha participado bem de uma jogada que gerou um gol anulado. Aliás, o Gabigol 2 vezes impedido, né? Fica muito impedimento o Gabigol. É um problema que ele precisa corrigir, prestar mais atenção ali no seu posicionamento em relação à última linha defensiva do adversário. Mas o Flamengo venceu bem. Conseguiu vencer por 3-0, não correu grandes riscos. A maior chance da equipe goiana, quando o jogo estava ainda indefinido, foi uma bola cruzada da esquerda, que o Rafael Moura cabeceou livre, o Rodrigo Caio escorregou, campo muito pesado, chovia muito, ele não cabeceou bem. E um lance do final, que o João Gomes, o garoto, perdeu uma bola na frente da área, e ela atravessou a pequena área, ninguém do Goiás conseguiu empurrar para dentro da meta, mas o jogo já estava 3-0, estava ali meio que definido àquela altura. Mas o fato é que o Flamengo conseguiu vencer. Era importante a vitória. Era importante para ter tranquilidade até esse jogo contra o Palmeiras e a sequência, que terá o Atlético Paranaense no domingo, depois o Grêmio em Porto Alegre e o Sport do Recife. Serão 5 jogos fora do Rio de Janeiro. Então o Flamengo precisava ganhar. E ganhou. Não fez uma grande atuação, mas jogou melhor. Jogou mais organizado, jogou mais interessado, jogou mais atento. Não se viu um Flamengo tão disperso como no primeiro tempo contra a equipe do Ceará e no fraco segundo tempo contra o Fluminense, nos 2 jogos em que foi derrotado no Maracanã, 2 primeiras partidas do Flamengo em 2021. O que acontece agora? A partir desse jogo, Flamengo, Rogério, Flamengo que segue de Goiânia para Brasília, né, seguiu já, está seguindo para Brasília, porque lá fará o jogo contra o Palmeiras, já que o Maracanã já está interditado pela Conmebol para a final do dia 30. O Flamengo terá um tempinho para treinar, para conversar, estudar o adversário e imaginar que Palmeiras é esse que irá para campo, porque não sabemos também se o Palmeiras vai poupar alguns atletas nessa longa maratona de jogos e tendo aí a grande final da Libertadores contra o Santos se aproximando. Então o Flamengo ganha tempo para, com mais paz, com mais tranquilidade, trabalhar para esse jogo, que é um jogo que tem um caráter decisivo para o time do Rogério Ceni e até para o futuro dele, claro, no clube, para que ele tenha condições e tranquilidade para trabalhar. E aí fica o recado, né? Muito claro, né? Se jogar como o Flamengo jogou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, quando o Domenech Torrente colocou o Flamengo dentro do campo do Atlético, e o Atlético aproveitou toda a fartura que havia atrás da linha defensiva do Flamengo, meteu 2-0 no primeiro tempo, virou para 4-0 no final, o técnico catalão acabou sendo até demitido, o Abel Ferreira vai adorar. Então o Flamengo terá que encontrar um ajuste fino aí para conseguir enfrentar o Palmeiras e suas maiores virtudes. E o mesmo vai valer para outros adversários do Palmeiras. E no caso específico do Flamengo, sem uma segunda chance. Porque se o Palmeiras perder para o Flamengo, ok, ele tem ainda a Libertadores e a Copa do Brasil para correr atrás. E a Libertadores por um jogo, pode ser campeão em 90 minutos. O Flamengo, ao contrário, tem na Série A, no Campeonato Brasileiro, a sua última esperança de um grande título na temporada 2020, que já está invadindo o ano de 2001 por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, é um jogo que, para o Flamengo, tem mais peso do que para o Palmeiras. E o Palmeiras mostrou contra o Corinthians o quão perigoso pode ser se não for utilizada uma vacina contra a sua melhor jogada, a jogada rápida, atrás da linha defensiva, usando os espaços que os adversários eventualmente lhe oferecem. Lembre que o América Mineiro não ofereceu, né? Claro que o Flamengo não vai jogar assim, acho que nem o São Paulo, nem o Santos, retrancado, todo fechado. Mas o Palmeiras teve muita dificuldade para trabalhar contra uma equipe que joga dessa maneira. Como encontrar esse equilíbrio? Esse é o desafio dos treinadores que estarão frente a frente com o time de Abel Ferreira nas próximas rodadas. O primeiro deles é o Rogério Ceni, 7 da noite, quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E depois desse jogo, tem live aqui no canal, anote na sua agenda, live aqui no canal assim que terminar o jogo entre Flamengo e Palmeiras. E também na quinta, depois do jogo que acontece em seguida entre Corinthians e Sport Recife, teremos a live Soft Open, também aqui no canal, comigo, com Arnaldo Ribeiro e com Eduardo Tironi. Essa é a nossa programação dessa quinta. Reserve a noite para bater papo com a gente, para conversar sobre futebol, assistir as partidas e também comparecendo no YouTube, no nosso canal, nas nossas lives, para a gente trocar uma ideia sobre esses 2 jogos que vão acontecer na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí. Valeu, saudações.